Olá, querido irmão da Igreja Videira de Cusco, no Peru, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hola, querido hermano de la iglesia La Vida de Cusco en Perú, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. É uma grande honra e uma grande alegria estar participando com vocês hoje dessa conferência. Es un gran honor y un gran privilegio poder estar participando con ustedes de esta conferencia. Meu desejo é que o Senhor possa trazer revelação ao seu coração hoje. Mi deseo es que Dios pueda traer revelación a tu corazón hoy. A palavra de Deus nos mostra que tudo que Deus faz é como resultado de revelação. La palabra de Dios nos dice que todo lo que Dios hace es como resultado de la revelación. Não apenas um conhecimento mental, No apenas un conocimiento mental, mas aquele conhecimento que procede do coração. pero aquel conocimiento que procede del corazón. E hoje nós queremos falar sobre transformação. Y hoy queremos hablar sobre transformación. Essa é uma coisa, digamos assim, que todo crente procura constantemente. Esto es algo que todo cristiano busca constantemente. E você sabe, transformaram o cristianismo numa religião de autoaprimoramento. Y tú sabes, transformaron el cristianismo en una religión de autoaprimoramiento, autoayuda. Porque em todo tempo estão procurando se transformar. Porque en todo el tiempo se están buscando transformar. Mas a palavra de Deus nos fala uma verdade muito poderosa. Pero la palabra de Dios nos dice una verdad muy poderosa. Não somos nós mesmos que nos transformamos. No somos nosotros mismos que nos Mas nós transformamos. somos transformados Somos transformados de glória em glória, de gloria en gloria, contemplando o Senhor. contemplando al Señor. Mas antes de ministrar a palavra, Pero antes de ministrar la eu quero palabra, que você feche os seus olhos. yo quiero que tú cierres tus E ojos. você vai pedir ao Senhor agora revelação. Y tú vas a pedir al Señor ahora Que revelación. os seus olhos sejam abertos Que tus ojos sean abiertos para contemplar a Cristo. para contemplar a Cristo. Porque quando você contempla a Cristo, Porque cuando tú contemplas a a Cristo, sua vida é tu transformada. vida es transformada. Amém? Feche os seus Amén. olhos Cierra agora. tus ojos ahora. Pai, nós oramos ao Senhor. Padre, oramos al Em Señor. o nome do Senhor Jesus. En el nombre del Señor Jesús. Que o Senhor nos abra os olhos Que el Señor nos abra los ojos e nos dê espírito de y sabedoria nos dé espíritu de e de sabiduría revelação y de no revelación pleno conhecimento do Senhor. en el pleno conocimiento del Señor. Remove agora Remueve ahora todo véu, todo velo, tudo aquilo que impede-nos de ver, todo aquello que nos impide de ver, de contemplar o Senhor. de contemplar al Señor. Que cada dos teus filhos Que cada uno de tus hijos hoje tenha tenha o seu coração incendiado su corazón incendiado pela tua palavra. por tu palabra. E ao final, Y al final, eu declaro yo declaro que a vida de cada que la vida de cada uno nunca mais será a mesma. nunca más será la Em misma. nome de Jesus. En el nombre del Señor Jesús. Então Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, abra aí a sua Bíblia, Entonces, Pablo dice en 2 Corintios 3, versículo 18, abre ahí tu Biblia, que precisamos ser como espelhos, refletindo a glória do Senhor. que necesitamos ser como espejos reflejando la gloria del E Señor. quando o espelho está refletindo, Y cuando el espejo está reflejando, ele também está contemplando. él también está contemplando. Porque quando contemplamos o Senhor, nós o refletimos em Porque nós. cuando contemplamos al Señor, nosotros lo refletimos, hermano. Vamos ler na palavra de Deus, 2 Coríntios 3, 18. Vamos a leer en la palabra de Dios, 2 Corintios 3, 18. La palabra de Dios dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Então, esse versículo poderia ser parafraseado da seguinte maneira: Entonces, este versículo podría ser parafraseado de la siguiente manera: todos nós com o rosto desvendados todos nosotros con el rostro desvendado somos como um espelho, somos como un espejo, refletindo a glória do Senhor. reflejando la gloria del Señor. E quanto mais nós refletimos a glória do Y Senhor, cuanto más reflejamos la gloria del Señor, nós somos transformados nosotros somos na transformados própria imagem que estamos refletindo. en la propia imagen que estamos reflejando. Amém? Amén. Então, esse versículo é um princípio, uma chave espiritual. Entonces este versículo es una llave espiritual. Eu gostaria de mostrar para você alguns princípios envolvidos aqui, Y me gustaría mostrarte algunos principios que están aquí, que o próprio texto nos diz. que el propio texto nos A dice. primeira coisa que Paulo diz é: todos nós com o rosto desvendado. La primera cosa que el apóstol Pablo dice es: todos nosotros con el rostro desvendado. Se queremos contemplar o Senhor, temos que tirar o véu do rosto. Si queremos contemplar al Señor, tenemos que quitar el velo del rostro. Só há transformação para quem tirou o véu. Solo hay transformación para quien quitó el velo. Então, se um véu é colocado sobre o espelho,
ele não pode refletir nada. Entonces, si un velo es colocado sobre el espejo, él no podrá reflejar nada. Paulo diz que precisamos contemplar ao Senhor com o rosto desvendado. Pablo dice que necesitamos contemplar al Señor con el rostro desvendado. Então a pergunta que fazemos é: que véu é este a que Paulo se refere? Entonces, la pregunta que hacemos, ¿qué velo es este que Pablo está hablando? Então há dois tipos de véus mencionados no Novo Testamento. Entonces, hay dos tipos de velos mencionados en el Nuevo Testamento. Lá em Hebreus 10 fala de um véu, En Hebreos 10 habla de un velo, mas aquele véu estava lá no tabernáculo de Moisés. pero aquel velo estaba ya en el tabernáculo de Ele Moisés. se refere ao véu que separava o lugar santo dos santos. Él se refiere al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esse véu foi rasgado de cima a baixo no dia em que Jesus morreu na cruz. Ese velo fue rasgado de arriba abajo el día que Jesús murió en la cruz. Na verdade, no momento em que o Senhor disse: está consumado, En la verdad es cuando Jesús dijo, está consumado. esse véu se rasgou de cima para baixo. El velo se rasgó de arriba para abajo. Então, não é sobre esse véu que o texto trata. Entonces no es sobre este velo que el texto trata. 2 Coríntios 3 fala do véu que estava colocado sobre o rosto de Moisés. Isso está no verso 13. 2 Corintios 3 nos habla del velo que fue colocado sobre el rostro de Moisés. Amén. Esto está en el capítulo 3. Então, isso é muito importante. Esto es muy importante. Aquele véu que estava no templo, aquele véu, Aquel velo que estaba en el templo, ele foi rasgado. él fue rasgado. Então agora o caminho foi aberto. Entonces ahora el camino fue Nós abierto. podemos entrar no Santo dos Santos. Podemos entrar en el lugar Podemos santísimo. nos aproximar por causa do sangue do Cordeiro. Podemos aproximarnos por causa del sangre del Por Cordero. causa do sangue, os seus pecados foram cancelados. Por causa de la sangre del Cordero, tus pecados fueron Não há cancelados. mais dívida diante de Deus. No hay más deuda delante de E Dios. agora você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos. Y ahora tú puedes entrar con osadía en el lugar santísimo. Mas não apenas isso. Pero no solo esto. Deus também, que estava restrito ao Santo dos Santos, Dios también, que estaba restricto al lugar ele santísimo, não podia sair dali. él no podría salir de No ahí. momento em que o sangue é derramado, En el momento que el sangre fue no derramado, momento em que Cristo declara que está en el consumado, momento que Cristo declara está o consumado, véu se rasga. el velo se E rasga. agora Deus pode sair dali Y ahora Dios puede salir de ahí e vir habitar no espírito do crente regenerado. y venir a habitar en el espíritu del cristiano Não é regenerado. maravilhoso isso? ¿No es maravilloso esto? Então, pelo contexto aqui de 2 Coríntios capítulo 3, Entonces, por el contexto acá de 2 Corintios capítulo 3, o véu se refere àquele que Moisés colocava sobre a sua cabeça. el velo se refiere el texto se refiere al velo que Moisés colocaba sobre su cabeza. Então Moisés, quando desceu da montanha, Entonces Moisés, cuando descendió de la montaña, o seu rosto brilhava, su rostro brillaba. ok? E por causa que o rosto brilhava, Y por causa que el rostro o brillaba, povo fugia dele. el pueblo salía de él. E até Arão, quando viu, ele também fugiu de Moisés. Hasta Aarón huía de él. Isso está lá em Êxodo capítulo 33. Eso está allá en Éxodo capítulo 33 34 y também. 34 también. Então, para que o povo não percebesse a glória, Entonces, para que el pueblo no perciba la gloria, Moisés colocou o véu. Moisés colocó un velo. Aquela glória estava desaparecendo, desvanecendo. Aquella gloria estaba desapareciendo, desvaneciendo. Era a glória da velha aliança que Era estava la- passando. Era la gloria del antiguo pacto que estaba E pasando. para que ninguém percebesse, Moisés colocava esse véu. Y para que nadie se dé cuenta, Moisés colocaba el velo. Então, esse véu simboliza a lei do Velho Testamento. Entonces, este velo simboliza la ley del Antiguo Testamento. Tirar o véu significa sair da lei do Velho Testamento. Quitar el velo quiere decir sacar la ley del Antiguo Testamento. O que é lei, pastor? ¿Qué es ley, pastor? Lei é tudo aquilo que você tem que fazer com o objetivo de conquistar o favor de Deus. Ley es todo aquello que tú tienes que hacer para conquistar el favor de Dios. Lei é tentar merecer o favor de Deus. Ley es intentar merecer el favor de Em Dios. outras palavras, na lei a bênção é de acordo com o seu esforço. En otras palabras, en la ley la bendición es de acuerdo con tu esfuerzo. Na lei tudo é conforme o seu merecimento. En la ley todo es conforme a tu Então merecimiento. todo crente que ainda se relaciona com Deus com base no merecimento, Entonces todo cristiano que aún se relaciona con Dios con base en el merecimiento, ainda está vivendo na lei. aún está viviendo en la ley. Aquela ideia de que eu preciso cumprir todas as condições para então merecer a bênção é lei. Aquella idea que tengo que cumplir todas las condiciones para merecer la bendición es ley. Então aqueles que vivem assim ainda estão com o véu sobre o seu rosto, sobre a sua cabeça. Aquellos que viven así aún están con el velo sobre su rostro, sobre su cabeza. E se o véu está colocado, você não é capaz de contemplar a glória de Cristo. Y si el velo está colocado, tú no eres capaz de contemplar la gloria Então, de Cristo. enquanto você está com o véu, Entonces, en cuanto estás con el velo, você está
com um pensamento enganado. Tú estás con un pensamiento engañado. Você pensa que você mesmo pode se transformar. Tú piensas que tú mismo puedes transformarte. Porque quem vive pela lei imagina que tudo depende dele. Porque quien vive bajo la ley, él piensa que todo depende de Então, él. ele tenta ser diferente, se transformar na força do braço. Él intenta ser diferente y transformarse en la fuerza de su brazo. Mas isso tudo é velha aliança, Velho Testamento. Pero eso todo es antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Por isso Paulo diz: tire o véu e venha viver pela justiça de Cristo em você. Por eso el apóstol Pablo dice, quita el velo y ven a vivir bajo la justicia de Cristo en ti. Você não tem mais de cumprir a lei para ser aceito diante de Deus. Tú no tienes más que cumplir la lei para ser acepto delante de Ninguém Dios. nunca cumpriu a lei. Nadie nunca cumplió la ley. Então, ninguém nunca pode ser justificado pelas obras de obediência. Entonces nadie nunca podrá ser justificado por las obras de la Mas obediencia. hoje, na nova aliança, Pero hoy bajo el nuevo o pacto, Senhor Jesus já cumpriu a lei por nós el Señor Jesús cumplió la ley por e nosotros nos fez participantes da justiça dele. y nos hizo participantes de su justicia. Hoje você é justo. Hoy tú eres justo. Não porque você cumpriu a lei obedecendo todos os mandamentos, No porque tú cumpliste la ley obedeciendo todos los mandamientos, mas porque você creu. sino porque tú E creíste. quando você creu, Y cuando tú creíste, você ganhou o dom da justiça. tú ganaste el don de justicia. Cristo se tornou agora a sua justiça. Cristo se tornó tu justicia. Precisamos ter revelação dessa verdade. Tenemos que tener revelación de esta Então, verdad. o verso 16 nos diz que quando o coração dele se converte ao Senhor, o véu é tirado. Entonces el versículo 16 nos dice que cuando su corazón se convierte al Señor, el velo es quitado. Isso significa que o nosso coração tem que estar voltado para o Senhor. Eso significa que nuestro corazón tiene que estar hacia el Señor. Quando o seu coração está voltado para o Senhor, o véu é removido. Cuando tu corazón está mirando hacia el Señor, el velo es quitado. Você sabe, um espelho para refletir. Tú sabes, un espejo para reflejar. Então, imagine que esse iPad é um espelho. Imagina que este iPad es un espejo. Então, para que ele possa me refletir, Para que Él pueda reflejarme, ele precisa estar voltado para mim. Él tiene que estar en dirección mía. Então, o mesmo princípio se aplica ao Senhor. El mismo principio se aplica al Señor. Então, devemos tirar o véu. Debemos quitar el velo. Mas isso não é suficiente. Pero eso no es É suficiente. preciso também que a nossa atenção, o nosso espelho esteja focado no Senhor. Es necesario que nuestra atención, que nuestro espejo esté mirando al É Señor. preciso olhar unicamente para o Senhor. Es necesario mirar únicamente al Señor. Você é transformado quando você consegue contemplar a Cristo. Tú eres transformado cuando consigues contemplar a O Cristo. problema é que nós ainda somos muito distraídos e atraídos pelo Velho Testamento. El problema es que somos aún distraídos y atraídos por el Antiguo É Testamento. fato que as pessoas admiram mais João Batista às vezes do que o próprio Senhor Jesus. Es un hecho que las personas admiran más Juan Bautista que el propio Señor Jesús. Quando nós encontramos um pastor parecido com João Batista, Cuando encontramos un pastor parecido con Juan Bautista. ele come muito pouco, faz jejum o tempo inteiro. Él come muy poco, hace ayuno todo el tiempo. Ele se veste com pelos de camelo. Se viste con cabellos de Ele camello. anda descalço. Él anda sin descalzo. Então ele parece tão despojado. Él parece tan despojado. Aí nós pensamos, esse é um servo de Deus. Ahí pensamos, este es un siervo de Dios. Mas se aparece alguém parecido com Jesus, Pero si aparece alguien parecido con Jesús, que transforma a água em cerveja, que transforma el agua en cerveza, aí nós pensamos, esse cara não é muito espiritual. ahí pensamos, este de acá no es muy espiritual. Jesus não jejuava praticamente. Jesús casi no ayunaba prácticamente. Os fariseus reclamavam, por que você não jejua com seus discípulos? Los fariseos reclamaban, ¿por qué no ayunas con tus A Bíblia discípulos? fala que os soldados, eles brigaram pela roupa de Jesus. La Biblia dice que los soldados pelearon por la ropa de Jesús. Então, nós sempre somos mais atraídos por algo do Velho Testamento. Entonces nosotros siempre somos atraídos por algo del Antiguo Mas Testamento. só há transformação quando olhamos unicamente para Cristo. Pero solo hay transformación cuando miramos únicamente a Cristo. Você sabe, tanto Moisés quanto os profetas Tú sabes, tanto Moisés como los profetas eram servos, eran siervos, mas o Senhor Jesus é filho. pero el Señor Jesús es hijo. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 17 La palabra de Dios dice allá en Mateo que 17 numa certa ocasião o Senhor Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. que en una cierta ocasión el Señor Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un alto monte. E ali o Senhor foi transfigurado diante Y dele. ahí el Señor fue transfigurado delante de A Bíblia ellos. fala que ele brilhava como o sol ao meio-dia. La Biblia dice que él brillaba como el sol al Até as mediodía. suas roupas brilhavam. Hasta sus ropas brillaban. E os discípulos viram a glória do Senhor resplandecendo. Y los discípulos vieron la gloria del Señor A resplandeciendo. vontade do Pai é que os discípulos olhassem para Jesus. La voluntad del Padre era que los discípulos mirasen a Jesús. Mas de repente apareceram Elias e Moisés. Pero de repente apareció Elías y Moisés. Nesse momento, En,
A Bíblia fala que Pedro fez uma sugestão. En ese momento la palabra de Dios dice que Pedro hizo una sugerencia. Pedro disse para Jesus: Pedro dijo para Jesús, vamos fazer aqui 3 tendas. vamos a hacer acá 3 tiendas. Uma será para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Una será para el Señor, otra para Moisés, otra para Ou Elías. seja, colocaram Moisés e Elias no mesmo nível de Jesus. O sea, colocaron a Moisés y Elías en el mismo nivel que Jesús. Isso mostra o quanto eles eram encantados com o ministério de Moisés e Elias. Eso muestra cuánto ellos eran encantados con el ministerio de Moisés y Elías. Então eles ficaram olhando para Moisés e Elias Entonces ellos estaban mirando a Moisés y Elías e deixaram de ver o Senhor Jesus em glória. y dejaron de ver al Señor Jesús en gloria. Agora, por que Moisés e Elias? Ahora, ¿por qué Moisés y Elías? Porque entre os judeus, Porque entre los judíos, Moisés representa a lei. entre los judíos, Moisés representa la E ley os judeus consideram Elias o maior dos profetas. y los judíos consideran a Elías el mayor de los Eu profetas. sei que nós classificamos os profetas pelo tamanho do livro que eles escreveram. Yo sé que nosotros clasificamos los profetas por el tamaño del libro que ellos escribieron, Mas não os judeus. pero no los judíos. Eles olham a quantidade de milagre que foi feito. Ellos miran la cantidad de milagros que fueron Por hechos. isso Moisés e Elias são os maiores. Por eso Moisés y Elías son los mayores. Representam a lei e os profetas. Representan la ley y los profetas. Então Pedro dá essa sugestão. Entonces Pedro da esa Mas sugerencia. antes que ele terminasse de falar, Pero antes que él terminase de hablar, a Bíblia fala que veio uma nuvem luminosa e os envolveu. la Biblia dice que vino una nube luminosa y los envolvió. E do meio da nuvem a voz de Deus Pai. Y de entre la nube la voz del Dios E Padre. o que Deus ¿Y disse? qué Dios dijo? Este é o meu filho amado, Este es mi hijo em amado, quem tenho todo o meu prazer. en quien tengo todo mi placer. A ele ouvi. A él escuchad. Este é o meu filho. Este es mi hijo. Moisés era um servo. Moisés era un siervo. Elias era um servo. Elías era un siervo. Foram bons servos. Fueron buenos siervos. Mas o Senhor Jesus é o filho que veio. Pero el Señor Jesús es el hijo que vino. Amém, querido? Amén, querido. Moisés deu a lei. Moisés dio la ley. A lei veio para mostrar o pecado do homem. La ley vino para mostrar el pecado del hombre. Os profetas pregavam para trazer o homem de volta para Deus. Los profetas predicaron para traer al hombre de nuevo para Eles Dios. tiveram o seu tempo, a sua época. Ellos tuvieron su tiempo y su época. Mas agora é o tempo do Filho de Deus. Pero ahora es el tiempo del Hijo de Dios. Amém? Amén. Aquela nuvem era o Shekinah da glória de Deus. Aquella nube era el Shekinah de la É gloria a de mesma Dios. nuvem que tinha vindo sobre o templo e o tabernáculo no Velho Testamento. Era la misma nube que vino sobre el templo y el tabernáculo en el Antiguo Testamento. É interessante que quando a lei foi dada, Interesante que cuando la ley fue dada, houve trevas e escuridão. hubo tinieblas y oscuridad. Mas agora a glória de Cristo resplandece. Pero ahora la gloria de Cristo É resplandece. luz. Es luz. Romanos 3:20, a palavra do Senhor diz: Romanos 3:20, la palabra de Dios nos dice: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Então preste atenção, o texto diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. El texto dice que por la ley viene el conocimiento del pecado. Pela lei não vem conhecimento da santidade, Por la ley no viene el conocimiento de la santidad, mas vem o conhecimento do pecado. sino viene el conocimiento del pecado. A lei é santa, La ley es mas ela santa, não nos pode fazer santos. pero ella no puede hacernos santos. Por isso hoje a justiça é um dom, Por eso hoy la justicia es un don, o dom que nós recebemos de graça. el don que nosotros hemos recibido de gracia. Amém? Amén. Então diante de Cristo, Entonces delante de a Cristo, lei e os profetas não têm mais nada para dizer. la ley y los profetas no tienen más nada que decir. E como termina esse texto lá em Mateus 17? ¿Y cómo termina este texto ahí en Mateo 17? Quando os discípulos ouviram a voz do Pai, Cuando los discípulos escucharon la voz del Padre, eles caíram de bruços tremendo de medo. ellos cayeron de rodillas tremiendo de miedo. Mas quando eles se levantaram, Pero cuando se levantaron, diz o texto que eles a ninguém viram senão a Jesus. la palabra de Dios dice que ellos a nadie vieron sino a Jesús. Esse é o centro da nossa mensagem. Ese es el centro de nuestro mensaje. Nós não queremos ver os profetas nem a lei. No queremos ver ni los profetas ni la ley. Nós queremos ver o Filho. Queremos ver el Hijo. Nós queremos ver Cristo. Queremos ver Cristo. Então, com o rosto desvendado, Entonces, con el rostro desvendado, significa com o rosto sem a lei. significa con el rostro sin la ley. Nós chegamos confiados na graça, Llegamos confiados en la no gracia, dom da justiça. en el don de la justicia. Então, quando nós chegamos assim, com o rosto desvendado, Y cuando llegamos así con el rostro desvendado, somos transformados de glória em glória. somos transformados de gloria en gloria. Segunda coisa que o versículo diz, 2 Coríntios 3:18, Segunda cosa que el versículo dice en 2 Corintios 3:18 é que precisamos contemplar o Senhor. es que necesitamos contemplar al O Señor. texto diz: todos nós com o rosto desvendado, contemplando. La palabra dice que todos nosotros con el rostro desvendado contemplando. Então, a segunda coisa que eu quero enfatizar com você no texto
Entonces la segunda cosa que quiero enfatizar del texto é que é preciso contemplar o Senhor. es que es necesario contemplar al Señor. No Velho Testamento, En el Antiguo a Testamento, transformação dependia exclusivamente do esforço humano para cumprir a lei. la transformación dependía exclusivamente del esfuerzo humano para cumplir la ley. Só que ninguém conseguiu cumprir a lei. Solo que nadie consiguió cumplir la ley. Mas na nova aliança, Pero en el nuevo nós pacto somos transformados simplesmente por contemplar, olhar a Cristo. somos transformados simplemente por contemplar, por mirar a Cristo. Nós precisamos de ficar impressionados com o fato Necesitamos estar impresionados con el de que a hecho verdadeira mudança consiste apenas em contemplar. de que la verdadera transformación consiste solamente en contemplar. Não tem obra humana envolvida. No hay obra humana É envuelta. algo que acontece inteiramente pela fé. Es algo que sucede enteramente por la fe. Quando nós desfrutamos de Cristo, Cuando disfrutamos de quando Cristo, contemplamos o Senhor. cuando contemplamos al Señor. Agora, contemplar é muito mais do que simplesmente olhar. Ahora, contemplar es mucho más que solamente mirar. Contemplar é como alguém que está diante de uma paisagem belíssima e fica extasiado. Contemplar es como alguien que está enfrente de un paisaje bellísimo y se queda extasiado. Ele fica deslumbrado e ele gostaria que mais pessoas pudessem ver o que ele está vendo agora. Él está deslumbrado y le gustaría que más personas puedan ver lo que él está mirando ahora. Muitas pessoas às vezes contemplam algo de Cristo, Muchas personas a veces contemplan algo de mas Cristo, elas contemplam com indiferença. pero ellas contemplan con indiferencia. Quem olha com indiferença não pode ser mudado. Quien mira con indiferencia no puede ser Quem é cambiado. transformado é só aquele que foi atraído por ele. Quien es transformado es solamente aquel que fue atraído Quem por él. ficou encantado por ele. Quien quedó encantado por él. Fascinado com a palavra. Fascinado por la palabra. Fascinado com a verdade. Extasiado por la a sua verdad. glória. Por su gloria. Quando isso acontece, Cuando eso acontece. quando contemplamos a formosura do Senhor, Cuando miramos la hermosura del Señor. presta atenção, isso não é como fazemos religiosamente. Presta atención, esto no es como hacer religiosamente. Contemplar não significa olhar um quadro de uma imagem supostamente de Jesus. Contemplar no significa estar mirando un cuadro supuestamente de la imagen de Jesús. Não, isso é idolatria. No, eso es idolatría. Isso não é Cristo. Eso no es Cristo. Nós contemplamos Cristo na palavra, Nosotros contemplamos Cristo en la palabra, na verdade do Evangelho. en la verdad del Evangelio. Amém, querido? Amén, querido. Algumas pessoas me perguntam às vezes. Algunas personas me preguntan a E elas dizem, veces, pastor, eu queria saber de maneira prática como é que eu posso contemplar a Cristo. ellas me preguntan, pastor, me gustaría saber cómo puedo de manera práctica contemplar a Cristo. E a resposta para isso está lá em Lucas 24. Y la respuesta para eso está ya en Lucas A 24. Bíblia fala que aquele dia foi o dia da ressurreição. La Biblia dice que aquel día fue el día de la O Senhor resurrección. ressuscitou bem cedinho, 5 horas da manhã. El Señor resucitó bien temprano, 5 de la mañana. E naquele mesmo dia, Y en aquel mismo día tinha 2 discípulos caminhando para uma aldeia chamada Emaús. habían 2 discípulos caminando para una aldea llamada Emaús. E o Senhor veio e se colocou entre eles. Y el Señor vino y se colocó en medio de ellos. E o Senhor pergunta para eles, o que vocês estão conversando? Y el Señor les pregunta, ¿qué están hablando? E eles disseram, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Ellos dicen, tú no sabes lo que sucedió en Jerusalén. Como o varão profeta Jesus, foi morto. Como el varón profeta Jesús fue muerto. E eles então dizem, olha, então algumas mulheres até disseram que ele ressuscitou. Y ellos hasta dicen, algunas mujeres han dicho que él resucitó, Mas nós não sabemos. pero no sabemos. Mas a Bíblia fala uma coisa chave. Pero la Biblia dice algo clave. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, então, começando da lei, começando de Moisés, La Biblia dice que el Señor Jesús, comenzando de Moisés, indo até os profetas, yendo hasta los ele profetas, mostrou para aqueles 2 discípulos él mostró para aquellos 2 tudo que discípulos estava escrito a respeito dele no Velho Testamento. todo lo que estaba escrito al respecto de él en el Antiguo Testamento. Veja, o Senhor Jesus poderia ter tido uma outra abordagem, Mira, el Señor Jesús podría haber tenido otro abordaje, porque aqueles 2 discípulos porque aquellos 2 discípulos não reconheceram o Senhor. no lo reconocieron. Os olhos estavam vendados. Los ojos estaban velados. Entendeu? Como muitos crentes hoje. Como muchos cristianos hoy, Os olhos estão vendados. sus ojos estaban Não cubiertos. consegue contemplar a No Cristo. conseguían contemplar a Cristo. O Senhor poderia ter dito a eles: El Señor podría haberles dicho, Cleopas, eu sou Jesus. oh Cleopas, yo soy Jesús. Olha para mim, não está me reconhecendo? Mírame, no estás reconociéndome. Mas ele não fez isso. Pero él no hizo eso. Ele pegou a Escritura Él agarró la escritura e começou a mostrar y empezó a mostrar a si mesmo a sí mismo nas Escrituras. en las escrituras. Essa é a maneira de contemplar a Cristo. Esa es la
la manera de contemplar a Por isso, Cristo. cada vez que você adora, Por eso cada momento que tú adoras, você louva, que tú o alabas, seu coração é tu incendiado, corazón es incendiado seus olhos são abertos. y tus ojos son abiertos. Semana após semana, nós estamos aqui liberando a palavra. Semana por semana estamos acá liberando la E, palabra. na verdade, estamos pintando um quadro de Cristo para Y você. la verdad estamos pintando un cuadro de Cristo para ti. Quando você consegue enxergar, Cuando tú consigues mirar, glória é acrescentada na sua la vida. gloria es acrecentada en tu vida. Por isso, precisamos de fazer de Cristo o centro da nossa mensagem. Por eso necesitamos hacer de Cristo el centro de Não nuestro podemos mensaje. pregar autoajuda. No podemos predicar Não autoayuda. podemos pregar aquilo que o homem faz. No podemos predicar lo que el hombre hace. O homem não pode se transformar. El hombre no puede Isso é transformarse. obra de Cristo. Eso es obra de E a Cristo. maneira como ele faz Y la manera como él hace é loucura para os religiosos. es locura para los Es un religiosos. absurdo. Es un absurdo. Significa apenas olhar. Significa apenas mirar. Não tem algo que envolve menos energia do que olhar. No hay algo que envuelve menos energía que solamente Você não mirar. gasta nenhuma caloria. Tú no gastas ninguna caloría. Não tem obra humana envolvida. No hay obra humana en esto. Olha para Cristo. Mira para Cristo. Quantos estão se esforçando tanto, ¿Cuántos se están esforzando tanto? lutando tanto Luchando tanto para se transformar, para para transformarse, se aprimorar, para para aprimorarse, se aperfeiçoar, para para perfeccionarse, mudar assim o seu casamento? para cambiar su matrimonio? Mas é só frustração. Pero es solo frustración. Desista. Desiste. Você não pode se Tú transformar. no puedes transformarte. Apenas olha para Ele. Apenas mira para Él. E sem perceber, Y sin percibir, você será tú transformado. serás transformado. Amém? Amén. Aleluia. Aleluya. Terceira coisa. Tercera cosa. O texto diz que todos nós com o rosto sem o véu El texto dice que todos nosotros con el rostro sin el velo devemos contemplar debemos contemplar a glória do Senhor. la gloria del Señor. Presta atenção, nós contemplamos a Cristo. Presta atención, contemplamos a Cristo. Então, não basta tirar o véu, Entonces no basta quitar el velo, não basta você entender que deve contemplar. no basta entender que tienes que contemplar. É preciso entender que nós contemplamos apenas o Senhor Jesus. Es necesario comprender que contemplamos apenas al Señor Jesús. Nesse ponto eu quero falar de um tópico importante para você. En este punto quiero hablar de un tópico importante para ti. É o ensino da autoajuda. Es la enseñanza de la É autoayuda. o ensino que é do mundo, Es la enseñanza que es del mundo, mas que não é do Evangelho. pero que no es del Evangelio. Qual é esse ensino? ¿Cuál es esta É enseñanza? que nós precisamos de olhar para nós mesmos para sermos mudados. Es que tenemos que mirarnos a nosotros mismos para ser transformados. Então alguns dizem, você não muda porque você não se conhece. Algunos dicen, tú no te cambias porque tú no te conoces. Mas você não é mudado por se conhecer. Pero tú no eres transformado por Você é conocerte. mudado por conhecer a Cristo. Tú eres transformado por conocer a Você Cristo. entende que essa coisa do autoconhecimento, ¿Entiendes que esto del autoconocimiento, presta atenção, você pode ter. tú puedes tener Você eso? pode olhar para si mesmo. Tú puedes mirarte a ti mismo, Mas isso não vai produzir mudança permanente na sua vida. pero eso no producirá cambio permanente en tu vida. É o homem tentando mudar o homem. Es el hombre intentando cambiarse al hombre. Portanto, é uma mentira que tem sido disseminada pelo mundo. Por tanto, es una mentira que fue diseminada en el E mundo. muitos caem nesse engano. Y muchos caen en este engaño. Por isso ficam tentando trazer psicologia para dentro da igreja. Por eso intentan traer psicología para dentro de la O iglesia. diabo quer desviar a sua atenção, filho. El diablo quiere desviar tu atención, Em hijo. vez de olhar para Cristo, En vez de mirar para ele Cristo, quer que você olhe para si mesmo. Él quiere que tú te mires a ti mismo. Ele acredita que quanto mais você se analisar, Él cree que cuanto más tú te analizas, quanto mais você se conhecer, cuanto más tú te conoces, mais será mudado. más serás transformado. Mas isso não é o Evangelho. Pero eso no es el Nós Evangelio. somos mudados por olhar a Cristo. Somos transformados por mirar a Cristo. Você sabe, olhar continuamente para si mesmo Tú sabes, mirar continuamente a sí mismo é chamado de introspecção. es llamado de introspección. Então, a pessoa que vive se olhando, se analisando, Entonces la persona que vive mirándose y analizándose, ela acredita que pode mudar a si mesma. ella se cree que puede cambiarse a sí misma. E, ó, diferentemente de contemplar o Senhor, Diferente de contemplar al Señor, ficar olhando para si mesmo, quedar mirándote a ti mismo, gasta muita energia. gasta mucha E energía. eu vou dizer para você uma verdade. Y yo te voy a decir una verdad. Introspecção só produz desânimo e condenação. La introspección solo produce desánimo y condenación. Quanto mais você olha para si mesmo, menos fé você tem. Cuanto más te miras a ti mismo, menos fe tú tienes. Quanto mais você está consciente de si mesmo, mais vai sentir condenação. Cuanto más estás consciente de ti mismo, más vas a sentir condenación. Você só consegue exercitar fé se estiver olhando para Cristo. Solo consigues ejercitar fe cuando estás mirando a O Cristo. problema é que, infelizmente, em muitas igrejas, o crente acredita que a psicologia tem o poder de mudar o homem. El problema es que infelizmente en muchas iglesias el cristiano cree que la psicología es capaz de cambiar al hombre. Então, de forma geral, podemos dizer que a psicologia ensina que você
que você é hoje algo, resultado do que você passou no passado. Entonces, de manera general, lo que la psicología enseña es que tú eres hoy algo que pasaste en el pasado. Em outras palavras, o seu passado está determinando o seu presente. En otras palabras, tu pasado está determinando tu presente. Então, todo o trabalho deles é tentar levar você a se lembrar. Entonces, todo el trabajo de ellos es intentar que tú te recuerdes. Então, você tem que fazer uma regressão. Entonces, tú tienes que hacer una Tem regresión. que voltar lá atrás. Tienes que regresar allá atrás. Alguns acreditam que tem que voltar até no ventre materno. Algunos creen que tienen que volver hasta en el vientre materno. Porque eles pensam que se você não se lembrar, não pode ser mudado. Porque ellos piensan que si tú no te recuerdas, no vas a ser transformado. Tudo isso é apenas obra humana. Todo esto es apenas obra humana. Se a psicologia pudesse mudar o homem, Si la psicología pudiera cambiar al hombre, o Senhor Jesus não teria vindo. el Señor Jesús no hubiera venido. Bastava ele mandar um curso de psicologia pra gente. Mandaba él enviar un curso de psicología para nosotros. Ah, eu sei que você gosta de filosofia. Ah, yo sé que te encanta E filosofía. você conhece aquela máxima que diz: conhece-te a ti mesmo. Y tú conoces aquella máxima que dice, conócete a ti mismo. Presta atenção, mas isso não está na palavra de Deus. Presta atención, eso no está en la palabra de Dios. Lá em João 17:3, Allá en Juan o 17:3, Senhor disse que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. la palabra de Dios dice que la vida eterna es esa, que te conozcan a ti. Então a vida eterna é conhecer o Senhor. La vida eterna es conocer al Señor. Só podemos ser mudados se conhecermos o Senhor. Solo podemos ser transformados si conocemos al Señor. Ficar olhando para si mesmo só vai gerar em você depressão e desespero. Quedar mirándote a ti mismo solo va a generar depresión y desespero. E em alguns vai gerar sentimento de justiça própria e talvez até de orgulho e arrogância. Y en algunos va a generar sentimiento de justicia propia y hasta orgullo y arrogancia. Então, psicologia é o homem tentando mudar o homem. La psicología es el hombre intentando cambiar al hombre. Mas a mudança Pero verdadeira el cambio só verdadero acontece pelo poder do Evangelho. solo sucede por el poder del Paulo diz que o Evangelio. Evangelho é o poder de Deus para salvação. Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Salvação vem de salvar, que é sozo em grego. Salvación viene de salvar, que es soso en el griego. Essa palavra sozo não significa apenas ser salvo do inferno, Y esta palabra soso no significa solamente ser salvo del infierno. mas significa também ser transformado, ser restaurado. Significa también ser transformado, ser restaurado. Então, o Evangelho diz respeito a olhar para Cristo para ser transformado. Entonces el Evangelio dice respecto de mirar a Cristo para ser Não é transformado. viver mergulhado na introspecção, se olhando todo o tempo. No es vivir dentro de la introspección mirándose todo el tiempo. Então, a introspecção te paralisa, filho. La introspección te paraliza. hijo. Quando você fica o tempo inteiro olhando para você, será que tem algum pecado? Cuando tú quedas todo el tiempo mirándote a ti mismo, ¿será que hay algún pecado? Será que eu estou na carne ou no espírito? ¿Será que estoy en la carne o en el Será que espíritu? eu estou qualificado para essa bênção? ¿Será que estoy calificado para esta bendición? Ah, eu não consigo perceber. Ah, no consigo percibir. Eu não vejo nada errado. No veo nada Mas equivocado. pode ser que esteja oculto. Pero puede ser que esté E eu oculto. preciso Y descobrir. necesito descubrir. Entendeu? ¿Entendiste? Isso produz cansaço na sua alma. Esto produce cansancio en Por tu que, que alma. muitos não conseguem avançar? ¿Por qué muchos no consiguen avanzar? Porque o tempo inteiro estão olhando para si mesmo. Porque todo el tiempo se están mirando a sí mismo. Então, se você ficar o tempo inteiro olhando para si mesmo, você não vai conseguir fazer mais nada. Si tú quedas todo el tiempo mirándote a ti mismo, no vas a poder hacer más Uma nada. das coisas mais desagradáveis da vida é ficar consciente de si mesmo o tempo inteiro. Una de las cosas más desagradables de la vida es quedar consciente de sí mismo todo el tiempo. Eu estou aqui vestido. Yo estoy acá vestido. E é muito bom que eu esteja vestido. Y es muy bueno que esté vestido. Mas eu não me lembro da minha roupa. Pero yo no me acuerdo de mi ropa. Mas se por alguma razão Pero si por alguna razón a minha roupa está incomodando mi ropa me está e eu incomodando fico o tempo inteiro me lembrando dela, y yo me quedo el tiempo todo acordándome de ella, então minha vida fica desconfortável. mi vida va a ser Eu desconfortable. me sinto cansado. Me voy a sentir cansado. Você sabe, muitos crentes vivem com a alma cansada. Muchos cristianos viven con el alma E cansada. eles pensam que o problema é a igreja. Ellos piensan que el problema es la Ou eles iglesia. pensam que talvez seja a vontade de Deus que é muito difícil. O tal vez creen que la voluntad de Dios es muy difícil. Mas a palavra de Deus, na verdade, mostra que a causa disso é introspecção. Pero la palabra de Dios dice que la causa de esto es la O introspección. crente que fica o tempo todo olhando para si está sempre cansado. El cristiano que queda todo el tiempo mirándose así está siempre cansado. Por isso que o Senhor Jesus disse que temos que ser como crianças para herdarmos o reino de Deus. Por eso el Señor dice que tenemos que ser como niños para heredar el reino de A los criança cielos. nunca está consciente dela mesma. El niño nunca está consciente de sí mismo. Por isso, ser criança é ser livre. Por eso ser niño es ser libre. Ela não fica se olhando, Ella no queda mirándose, se vasculhando mirándose a sí para misma, saber se tem algo fora. para saber si hay algo afuera.
Mas pastor, nós não devemos olhar para nós para ver se temos algo de errado? Pero pastor, no necesitamos mirarnos a nosotros para ver si hay algo errado. Se tem algo errado, então eu devo ignorar? Si hay algo errado, ¿tengo que ignorar? Claro que não. Claro que no. Mas nós não precisamos preocupar com isso. Pero no necesitamos O preocuparnos con esto. Espírito Santo nos mostra. El Espíritu Santo te O muestra. Espírito Santo nos corrige. El Espíritu Santo nos corrige. Lá no Salmo 139, no verso 23 e 24, En el Salmo 139, versículos 23 y o 24, que Davi diz? ¿qué fue lo que David Ele dijo? diz, Senhor, Él dijo, Señor, tu me sondas, tu me conheces. Señor, tú me sonas, tú me conoces. Tu vês se há em mim algum caminho mau. Señor, tú ves si hay en mí algún E camino o malo. Senhor me guia pelo caminho eterno. Y el Señor me guía por el camino eterno. Mas infelizmente alguns crentes mudaram esse versículo bíblico. Pero infelizmente algunos cristianos cambiaron este versículo. E eles vivem de que maneira? ¿Y ellos viven de qué manera? Eu me sondo, Yo me veo. eu me conheço, Yo me conozco. eu vejo se há em mim algum caminho Yo mau. veré si hay en mí algún camino E malo. eu me guio pelo caminho eterno. Y yo me guío por el camino Então eterno. ele inverte a palavra de Deus. Entonces él invierte la palabra de Por Dios. isso ele vive no sofrimento. Por eso él vive en el sufrimiento. Mas aí você que está me ouvindo, você entende de Bíblia. Pero tú que me estás escuchando, tú entiendes de Biblia. E você fala, pastor, lá em 1 Coríntios 11, 28, Y tú me dices, pastor, allá en 1 Corintios 11, 28, Paulo diz para o homem examinar a si mesmo, Pablo dice al hombre examinarse a sí mismo antes de comer o pão e beber o cálice. antes de comer el pan y de tomar del cáliz. Vamos ler esse texto na palavra de Deus? Por que esse texto está colocado? Vamos ler verso 26 e 27. Vamos a leer este texto porque este texto está colocado, versículos 26 y 27 De 1 Coríntios 11. de 1 Corintios 11. Dice, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Então, vamos continuar. Lê o próximo versículo, o 28. Entonces vamos a continuar. El versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Eu percebi que em espanhol a palavra é outra, Yo percibí que en español la palabra es otra. mas eu não sei se tem o mesmo significado. Yo no sé si tiene el mismo Em significado. português é examine-se. En portugués es examinarse. Você sabe que a palavra examinar Tú sabes, la palabra examinar é olhar minuciosamente, es mirar é detalladamente, investigar, minuciosamente, para investigar ver se está tudo certo. para ver si está todo ok. Pastor, como é que você explica isso? Pastor, ¿cómo tú explicas esto? Então, para você entender um versículo, você tem que sempre entender o contexto dele. Para que tú entiendas el versículo tienes que entender el contexto de Qual él. o contexto desse ¿Qué versículo? contexto de este É que os versículo? irmãos da igreja de Corinto tinham um problema. Es que los hermanos de la iglesia de Corinto tenían un problema. Quando eles se reuniam para participar da ceia, Cuando ellos se reunían para participar de la Santa Cena, eles ficavam bêbados. ellos se quedaban Você borrachos. consegue imaginar isso? ¿Te puedes imaginar esto? Então, eles bebiam tanto que ficavam bêbados. Ellos tomaban tanto que se emborrachaban. Então, por isso que Paulo diz, Por eso Pablo dice, para não participar da mesa do Senhor indignamente. para no participar de la mesa del Señor indignamente. Mas a palavra indignamente, La palabra indignamente, se você entende de si gramática, tú entiendes de gramáticas, é um advérbio. es un adverbio. Advérbio de modo. Es un adverbio de modo. Então, indignamente Entonces, indignamente aponta para a maneira como se faz algo. apunta para la manera de cómo se hace algo. Não se aplica à pessoa. No se aplica a la persona. Não é a pessoa que é indigna. No es la persona que es É a indigna. maneira como ela está agindo. Es la manera como ella está actuando. Paulo então disse para eles observarem, examinarem antes de participar da ceia, Pablo entonces dice para que ellos observen, se examinen antes de participar de la para cena. ver se estão fazendo da maneira reverente, a maneira certa. Para ver si están haciendo de la manera reverente, cierta. Mas infelizmente muitos crentes interpretam mal esse versículo Pero infelizmente muchos cristianos interpretan mal este e versículo. transforma o dia da ceia numa reunião de introspecção. Y transforma el día de la Santa Cena en un día de introspección. Então, como funciona? Entonces, ¿cómo O funciona? pastor, o dirigente, pega o pão ou o cálice El pastor o el dirigente agarra el pan o el cáliz. e ele então volta-se para a igreja. Y él entonces vuelve hacia la iglesia. E nessa hora a sua voz fica bem grave Y en ese momento su voz queda grave. e o teclado está tocando. Y el teclado está tocando. E ele então pergunta: Y él entonces pregunta, será que você é digno? ¿será que tú eres digno? Será que você pode beber este cálice? ¿Será que tú puedes beber del Você é vino? digno de comer este pão? ¿Tú eres digno de comer este pan? Veja,
qualquer pessoa minimamente honesta Mira, cualquier persona mínimamente honesta vai reconhecer que ela não é digna. va a reconocer que ella no es digna. É por isso que muitos crentes no dia da ceia ele não comparece. Por eso muchos cristianos en el día de la cena no Ele aparecen. foge da igreja. Él huye de la Por iglesia. quê? Porque não existe ninguém digno. Porque no existe nadie digno. Lá em Apocalipse capítulo 5, En Apocalipsis capítulo 5 diz que não achou ninguém nos céus, dice que no se encontró nadie en los cielos, nem na terra, ni en la tierra, nem debaixo da terra, ni debajo de la que tierra, fosse digno. que fuera digno. A Bíblia fala então que João chorava. La Biblia dice que Juan lloraba. Mas um dos anciãos chegou para João e disse: não chore, Pero uno de los ancianos dijo a Juan, no llores, porque o leão da tribo de Judá venceu. porque el león de la tribu de Judá venció. E ele é digno. Y él es digno. Só ele é digno. Solo él es digno. Presta atenção, você é amado, Presta atención, tú eres amado, mas não é digno. pero no eres digno. Presta atenção, Presta atención. você é importante. Tú eres importante. Você é de Deus. Tú eres de O Dios. Senhor pagou um preço alto por você. El Señor pagó un precio alto por ti. Mas você não é digno. Pero tú no eres digno. Só há um que é digno. Solo hay uno que es digno. Amém, querido? Amén, querido. Quando você tenta merecer a bênção de Deus, Cuando tú intentas merecer la bendición de você Dios, volta para a lei do Velho Testamento. tú vuelves a la ley del Antiguo Testamento. Por isso que introspecção mata. Por eso que la introspección mata. Mas dia de ceia não é dia de morte. Pero día de cena no es día de É muerte, dia de vida. es día de vida. Mas infelizmente para alguns se tornou um dia de morte. Pero infelizmente para algunos se volvió un día de muerte. Eu creio que esse é um dia importante você participar da mesa do Senhor. Yo creo que este es un día importante que tú participes de la mesa del Señor Com o entendimento correto. con entendimiento correcto. Não é dia de olhar para mim, No es día de mirarme a mí, de olhar para Cristo. es de mirar a Cristo. Não é dia de você ver o tamanho do seu pecado, No es día de mirar el tamaño de tu pecado, ver o tamanho do sacrifício de es Cristo, ver el tamaño del o sacrificio de tamanho do Cristo, perdão que você recebeu. el tamaño del perdón que tú recibiste. Tá vendo? Quando você olha para Cristo, Cuando tú miras para Cristo, vida manifesta. vida se Mas manifiesta. quando você olha para você, Pero cuando tú te miras a ti, o que você vai ouvir são irmãos chorando. lo que tú vas a escuchar son hermanos Não estão llorando. chorando porque estão vendo a Cristo. Hermanos llorando no porque están viendo a Não Cristo, são lágrimas de glória, no son lágrimas de gloria, mas de condenação, sino de condenación, de acusação, de acusación, porque sabem que não são dignos. porque saben que no son dignos. Aleluia. Aleluya. Só Ele é digno. Solo Él es digno. E quando você entende que só Ele é digno, Y cuando tú entiendes que solo Él es digno, mas Ele deu para você de presente. pero Él te dio a ti de regalo. Presta atenção, é um presente. Presta atención, es un regalo. Não te custa nada. No te cuesta Só nada. tem que crer, Solo tienes que creer, olhar para Ele. mirar a Él. Quando isso acontece, Cuando eso acontece, você ganha a justiça de Cristo. tú ganas la justicia de Cristo. Aleluya. Aleluya. E por último, Y por último, quarto ponto que eu quero enfatizar. cuarto punto que quiero enfatizar. Precisamos de tirar o véu, Necesitamos quitar el velo, precisamos de contemplar necesitamos contemplar e precisamos de olhar somente para y Cristo. necesitamos mirar solamente para Cristo. Mas eu quero falar de um outro ponto ainda. Pero quiero hablar de otro punto. Você precisa estar deslumbrado com o Senhor. Tú necesitas estar deslumbrado con el Señor. Como crente, Como você cristiano, devia ser como um turista louco para ver a paisagem mais bela. debería ser como un turista loco por ver el paisaje más bello. Há um tempo atrás, eu fui no Grand Canyon, lá nos Estados Unidos. Algún tiempo atrás yo fui en el Grand Canyon en Estados Unidos. Então, eu precisei de me esforçar para chegar lá. Yo necesité esforzarme para llegar Primeiro, allá. eu viajei de van. Primero yo viajé de van, Depois, eu peguei um helicóptero. después agarré un helicóptero Então, eu cheguei num lugar que eu achei maravilhoso. y llegué a un lugar que me pareció maravilloso. Eu fiquei extasiado com a Y paisagem. yo estuve extasiado por el paisaje. Mas tinha um guia comigo. Pero había un guía conmigo E o guia me y disse: el guía me dijo, olha, esse não é o lugar mais bonito. este no es el lugar más Há bonito. um ponto ainda mais extraordinário. Existe un punto aún más Mas é extraordinario, difícil chegar lá. pero es difícil llegar allí. Você sabe, eu estava disposto a ir nesse outro ponto. Pero yo estaba dispuesto a ir en ese otro Eu estava punto. disposto a pagar um pouco mais para chegar nesse lugar. Yo estaba dispuesto a pagar un poco más para llegar en Porque ese eu queria lugar. ver que lugar poderia ser mais belo do que aquele. Porque yo quería ver qué lugar podría ser más bello que aquel. Essa é a atitude daqueles que contemplam o Senhor. Esa es la actitud de aquellos que contemplan Quando al nós Señor. achamos que vimos algo, Cuando creemos que vimos algo, aí alguém diz, tem mais para ver. hay alguien dice hay más E para nós ver. ficamos ansiosos por ver Y mais. nos ponemos ansiosos E por não ver más. importa o custo. Y no importa lo que importa cueste. o preço. No importa el não precio. importa a dificuldade. No importa la Eu dificultad. quero ver o Senhor. Yo quiero ver el Señor. Amém? Amém. Você é transformado só por contemplar a glória do Senhor. Tú eres transformado solo por contemplar la gloria del Contemplar Señor. não exige esforço. Contemplar no exige Eu esfuerzo. preciso apenas me dispor a Solo tengo que olhar, disponer a mirar, a não ficar distraído por outras coisas. a no quedar distraído por otras cosas. Lembra disso? Acuérdate de Na eso. Nova Aliança, En el Nuevo Pacto, no Novo Testamento, en el Nuevo Testamento, não somos mudados pelo nosso esforço, no somos cambiados por nuestro mas esfuerzo, apenas por olhar a Cristo. sino apenas por mirar a Cristo. Quando elas olham a Cristo, elas são transformadas. Cuando miran a Cristo, ellas son E transformadas. são transformadas de glória em glória. Son transformadas
va de gloria en gloria. Não é que é uma coisa que acontece uma única vez. No es algo que sucede una única vez. É que a cada vez que vemos algo do Senhor, Es a cada vez que vemos algo del os Señor, nossos olhos são abertos, que nuestros ojos son abiertos. algo da glória nos é acrescentada. Algo de la gloria es acrecentado. Lembra disso? Acuérdate de Você eso. não é mudado por olhar para si mesmo, No eres cambiado por mirarte a ti mismo, para ficar se condenando, para quedar condenándote, se penalizando, penalizándote, observando todos os defeitos que possui, observando todos los defectos que pensando tienes, qual o método você vai usar para se mudar. pensando qué método vas a usar para cambiarte. Você sabe, a religião sempre é homem transformando o homem. Sabes, la religión siempre es hombre transformando hombre. Tem que ter muito cuidado. Hay que tener mucho Tem cuidado. muitos irmãos que acreditam que o pastor pode transformá-lo. Muchos hermanos creen que el pastor puede transformarte. Se eu pudesse andar com o pastor Luiz Alberto. Si yo pudiera andar con el pastor Luis Eu Alberto, tenho certeza que eu seria mudado. yo tengo certeza que sería transformado. Não diga isso. No digas esto. Não procede do Senhor. No viene del Señor Homem eso. não transforma homem. Hombre no transforma hombre. Mulher não transforma marido. Mujer no transforma el marido. Pais não transformam filhos. Padres no transforman Isso é hijos. obra de Deus. Eso es obra de Dios. Mas tem uma outra coisa. Pero hay otra Se cosa. eu tivesse um discipulador, Si yo tuviera un discipulador, ele iria me vigiar. él iría a Ele iria vigilarme. cobrar de mim. Él me iría a cobrar. Aí eu penso que eu seria mudado. Ahí yo pienso que sería Aí eu cambiado. teria santidade. Ahí yo tendría santidad. Não, nenhum homem pode mudar você. No, ningún hombre puede Nem cambiar. discipulador, Ni discipulador, nem pastor, ni pastor, nem o Papa. ni el Papa. Essa é obra exclusiva de Deus. Esa es obra exclusiva de Dios. Amém, querido? Amén, querido. Isso é muito importante. Eso es muy A importante. glória é a própria imagem do Senhor. La gloria es la propia imagen del Señor. Você não é mudado pelo seu Tú esforço, no eres cambiado por tu esfuerzo, nem pelo quanto você se empenhou para obedecer o mandamento. ni por cuánto tú te empeñaste por obedecer el É mandamiento. sem esforço. Es sin esfuerzo. É de maneira espontânea. Es de manera espontánea. Tudo que você tem que fazer é contemplar. Todo lo que tienes que hacer es contemplar. Por isso é tão importante ouvir a palavra. Por eso es importante escuchar la palabra. A cada semana você vem para receber a palavra. Cada semana tú vienes para recibir la palabra. E se o pastor libera a palavra do evangelho, Y si el pastor libera la palabra del a evangelio, glória de Deus lhe é transmitida. gloria de Dios es É transmitida. pouco de glória hoje, Un poco de gloria hoy, pouco de glória na próxima semana. un poco de gloria la E próxima assim, semana. quando você sem Y perceber, ahí sin percibir, já terá sido transformado, tú ya fuiste transformado, mudado. cambiado. E às vezes você mesmo não Y a percebe. veces ni tú mismo te das É cuenta. alguém que diz para você: Es alguien que te dice, você não é o mesmo, tú no eres el você mismo, está diferente. estás diferente. Você fala: não, eu sou o mesmo. Tú dices, no, yo soy el Mas na mismo. verdade não é. Pero la verdad no es. Enquanto contemplava o Senhor, Mientras contemplabas al Señor, a imagem dele la imagen de Él foi impressa em fue você. impresa en ti. Eu quero encerrar lendo um texto lá em Marcos, capítulo 4, Eu quero do verso 26 até o 28. Yo quiero cerrar leyendo un texto allá en Marcos 4, de versículo 26 al 28. La palabra de Dios dice, decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día la simiente brota y crece como él no sabe. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Muito bem, a terra representa o seu coração. Muy bien, la tierra representa tu corazón. A semente é a palavra de Deus. La semilla es la palabra de Dios. Jesus disse que o reino dos céus é assim. Jesús dijo que el reino de los cielos es A así. sua parte é semear a semente. Tu parte es sembrar la semilla. Lembra, a semente é a palavra. La semilla es la A palabra. terra é o seu coração. La tierra es tu corazón. E o que o semeador faz? ¿Y qué es lo que hace el O sembrador? texto diz que ele dorme e acorda, dorme e acorda. El texto dice que él duerme y se levanta. Él duerme y se levanta. Até que a semente da palavra germina para a vida eterna. Hasta que la semilla de la palabra germina para la vida eterna. Presta atenção, basta apenas ser semeado. Presta atención. Basta apenas que tú seas sembrado. Não é o seu esforço que vai produzir mudança. No es tu esfuerzo que va a producir cambio. Ninguém vai receber glória diante de Deus naquele dia. Nadie va a recibir gloria delante de Dios en aquel Ninguém día. vai dizer: Nadie va a decir, eu consegui, yo conseguí. eu me esforcei, Yo me esforcé. com muita disciplina, Con mucha disciplina e sacrifício, y sacrificio. eu fui mudado. Yo fui cambiado. Não, ninguém vai dizer isso No, naquele nadie va a dia. decir eso delante de Dios. Ele começou a obra Él comenzó la e obra ele vai concluir a obra. y Él va a concluir la obra. Naquele dia, Y en aquel día, toda a glória vai ser dele. toda la gloria será de Él. Esse será o testemunho de todo salvo naquele dia. Ese será el testimonio de todos salvos en aquel Eles vão día. dizer: eu não sei como aconteceu. Ellos van a decir, no sé cómo Eu sucedió. acordei diferente. Yo me levanté diferente. Meu coração mudou. Mi corazón cambió. Minha mente mudou. Mi mente cambió. Amém, querido? Amén, Então, querido. no Novo Testamento, Entonces el Nuevo Testamento, o fruto,
A obra do Espírito é um fruto. La obra del Espíritu es un fruto. Não é obra sua. No es obra É o tuya. poder do Espírito. Es el poder del Espíritu. Não é você que faz. No eres tú quien hace. Ele é que vai realizar. Él es el que va a realizar. Então faça como na parábola. Entonces haz como en la parábola. Descansa. Descansa. Vai dormir e acorda. Ve a dormir y Vai levántate. dormir e acorda. Duerme y E levántate. sem você perceber, Y sin que tú percibas, terá sido completamente transformado. habrá sido completamente transformado. Essa é a verdade da nova aliança. Esa es la verdad del Nuevo Testamento. Essa é a verdade do Evangelho. Esa es la verdad del Minha Evangelio. oração hoje é que o Senhor abra os seus olhos. Y mi oración hoy es que tú abras tus Para ojos que você tenha descanso. para que tú tengas descanso. Já não ande mais labutando para se transformar. No andes más luchando para transformarte, Mas você vai descansar na obra que Ele está fazendo. pero vas a descansar en la obra que Él está Pastor, não haciendo. tem nada para eu fazer? Pastor, ¿no hay nada que yo pueda hacer? Claro que tem. Claro que sí. Olha para Ele. Mira para Él. Olha para Ele. Mira para Él. Você conseguiu ver algo de Cristo hoje? ¿Conseguiste ver algo de Cristo Em algum hoy? momento o seu coração foi aquecido? En algún momento tu corazón fue Então, calentado. glória foi acrescentada a Entonces você. gloria fue acrecentada. Você en foi ti. transformado. Fuiste Eu transformado. posso dizer com ousadia: Y yo puedo decir con osadía, sua vida nunca mais será a mesma. tu vida nunca más será la misma. Mas lembra disso. Pero acuérdate de esto. Pede ao Senhor para tirar o véu. Pide al Señor que Él quite el velo. O véu do merecimento. El velo del Que o merecimiento. Senhor te dê revelação. Y que el Señor te dé Que os seus revelación. olhos espirituais se Y abram. que tus ojos espirituales se Amém? abran. Amén. Deus possa abençoar a todos. Amén. Que Dios pueda bendecirlos a todos.